Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Experts do Café. Eu, Ensei Neto, meu grande amigo aqui, o Gabriel Acamini, com o apoio da Melita e também da Água Platina. Hoje nós temos um convidado muito especial, Luiz Pagano. Olá, bom dia. Ele vai contar histórias fantásticas sobre como o café ajudou hoje a termos aviões. É verdade. Que legal, Luiz. Bem-vindo, viu? E Obrigado. como você falou, né, vai ser muito rico, Obrigado, né, Gabriel. nessas histórias, né? Aliado aí a Santos Dumont, Verdade. café. Verdade. Depois a gente vai falar um pouquinho aí sobre a bebida, né? Super histórica, assim, né? Dos indígenas, aí o Cauim também. Então, poxa, bem-vindo, viu? Obrigado, Gabriel. Bom, uma honra, um prazer estar com vocês aqui. Já conheço bastante trabalho que vocês vêm fazendo. Me sinto lisonjeado pelo convite e acho que vai ser bem interessante. Aqui tem umas coisas bem legais que a gente preparou. Sim. Então, Luiz, antes de tudo, comenta um pouquinho da sua trajetória, né? Hoje você foi muito atuante na área de bebidas, todo mundo lhe conhece por isso. Mas também você tem um outro lado muito legal, tanto artístico, mas também voltado para essa questão assim de pesquisa histórica e cultural. Bom, basicamente, tudo isso veio depois de uma crise que eu tive no mercado financeiro, no qual, enfim, eu trabalhava na mesa de operações, estava boletando ali, estava começando na mesa de operações do antigo Chemical Bank e tive um piripaque emocional muito sério. E saí da área financeira, passei por um trabalho de psicólogos, né? E aí foi identificado que eu tinha ali uma necessidade muito grande de ilustrar e de desenhar assuntos de diversos temas, né? E eu passei a fazer isso. E em 2005, 2007 veio essa coisa dos blogs. E eu tinha já uma série de pesquisas feitas e tal. Eu falei, cara, por que não divulgar esse tipo de pesquisa, né? E aí eu comecei a colocar nos blogs. Por exemplo, a história de Santos Dumont, né? Meu interesse por Santos Dumont veio daí. Até 2000, fazia ilustrações para Super Interessante. Como eu saí do mercado financeiro, eu tinha que arranjar outros ganha-pão, né? Então, eu fazia ilustrações, que é um dos dons que eu tenho, para a revista Super Interessante. E eu fiz uma história em quadrinhos, no qual eu coloquei lá uma ilustração, né, de uma história em quadrinhos que eu fiz, que eu era o protagonista, junto com a minha esposa, que na época era namorada. Eu coloquei uma imagem do Flyer, que é o avião dos irmãos Wright. E aí, alguns leitores ficaram indignados. Falaram, como é que você coloca o Flyer, né, na Super Interessante? Por que não colocou o 14 Bis, né, que é uma aeronave brasileira e tal? E eu sempre gostei de aviação. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer uma pesquisa mais a fundo para conhecer mais a história de Santos Dumont. E aí eu fiz esse blog que chama-se A Maravilhosa Vida de Santos Dumont, né, no qual eu conto e ilustro a história da vida dele. E fiz uma amizade muito grande com o Marcos Vilares, que é o sobrinho bisneto do aviador. E hoje ele é presidente do Instituto Cultural Alberto Santos Dumont, né, o qual eu trabalho como voluntário. Sou diretor cultural ali. E aí é isso, né? Eu acabei ilustrando o blog, acabei fazendo uma série de pesquisas. E tem também a parte de bebidas, né? Eu trabalho com bebidas. Tanto que eu conheci o Ensei, acho que foi no W7, né? Que a gente participou juntos. Sim, ali. exatamente. Em 2013, talvez. Fui o primeiro aqui do Brasil. Foi o primeiro, né? do Brasil, Aliás, fomos a primeira turma, né? Exato. E aí, bom, enfim, era meu colega de classe ali. E na época eu falei para ele, né? Eu estava desenvolvendo o Cauim, porque eu tenho uma pegada histórica muito interessante com essa bebida. A minha avó nasceu no triângulo histórico do Inhapuambuçu, né? Que hoje é o triângulo histórico ali do Anhangabaú, entre o rio Anhangabaú e entre o rio Tamanduateí. E também descobrimos que há 16 gerações atrás o Tibiriçá e a Potira eram nossos avós. Nossa, caramba! E aí, então, eu falei, não tem... Eu trabalho com o mercado de bebidas, né? Eu tenho uma ligação muito forte com o centro da cidade. Eu moro hoje na Liberdade. E, por que não trazer o Cauim, que é a bebida ritualística indígena mais antiga do Brasil, para a sociedade atual, para os consumidores atuais, né? E aí eu estou já há um bom tempo fazendo essa pesquisa. Comentei bastante com o Ensei lá atrás, quando eu estava
é embrionário ainda o projeto, né? E hoje a gente vai beber, hein? Com certeza. Iniciando aqui até, Luiz, depois a gente vai comentar mais a fundo aí, né? Para quem não sabe o que é a Cauim, a gente vai entrar mais no detalhe. Mas comenta um pouco, né, da ligação do Santos Dumont com o café, né? Onde surgiu essas ligações e tudo mais? De fato, bom, eu acho que... bom, não tem nem o que falar, né? O Henrique Dumont foi o segundo maior produtor de café do Brasil, né? Tinha lá, o primeiro foi o Joaquim Francisco, como é que é o nome dele? Breves, exato. E o Breves, ele até ficou uma pessoa super conhecida porque ele era o malvadão, né, da escravizada, foi baseado nele. O papel do Rubens de Falco foi baseado no Breves, ele era um terror. Mas o Henrique Dumont não, pelo contrário, né? Ele era um abolicionista, era um cara super visionário e foi o segundo maior produtor de café do Brasil. Olha. Então, e o que aconteceu foi que, perto de 1890, ele se acidentou, né? Ele caiu da carruagem, e aí ele sofreu um pequeno aneurisma que causou uma hemiplegia nele. E aí ele foi para Paris se cuidar, né? Para os médicos de Paris, e levou o pequeno Santos Dumont para Paris. Foi quando o Santos Dumont se encantou com a cidade. E aí ele acabou, depois de muito tempo, né, desenvolvendo toda a tecnologia do voo. Ele teve diversas invenções relacionadas ao voo e todas elas aconteceram em Paris. Justamente por conta do café, né? E depois também Santos Dumont, o Henrique Dumont vendeu a fazenda, que era uma fazenda mega, hiper milionária, bilionária, pelo que eu vi aqui, eu fiz as contas atuais, é uma fazenda bilionária, e deu parte do dinheiro para Santos Dumont, falando, vá meu filho, né? Meio que fez a independência do filho com a fortuna da venda da fazenda. Eles venderam para a companhia Melhoramentos de Papel e Celulose, e falou, Santos Dumont, vá, estuda, não seja um doutor, ele aconselha a Santos Dumont a não ser um doutor, e estude física e algo que dê, enfim, faça bem para a humanidade, né? Olha só. E Santos Dumont já tinha interesse por máquinas. Você falou que desde pequeno, né? Desde na pequeno. Fazenda, Exato. né? Isso aí. Então, isso aí depois tem... Você falou que tem umas máquinas, né? Que era como social. Exato. Bom, a Fazenda, né? Começou, o Henrique Dumont herdou dos antepassados dele uma fazenda primeiro no Rio de Janeiro, né? Ele casou-se com a Francisca e herdou a fazenda lá do Rio de Janeiro. Depois disso, ele comprou mais terras e ele passou a morar em Cabangu, onde hoje é a cidade chamada Dumont, né, em Minas Gerais. E depois ele foi para Arindeúva, que é a fazenda que tem hoje perto de Ribeirão Preto, né? Aliás, a cidade de Dumont, Ribeirão Preto, a sede da prefeitura era a casa onde Santos Dumont morou com o pai. E nesse percurso todo, eles, obviamente, construíram diversas linhas férreas, né? Parece que tinha 7 locomotivas Baldwin, que o Santos Dumont era autorizado a pilotar. Então, ele, desde os 7 anos de idade, ele já era autorizado a pilotar os locomóveis e aos 14 ele já era autorizado a pilotar as locomotivas para transporte de sacas de café, né? E aí eu estava contando até para você que uma das coisas que eu achei mais interessante, aí o IC até me corrige porque eu não sei o nome das máquinas, mas o Santos Dumont, aquela grande peneira, que era uma peneira que batia de um lado para o outro, né, para separar grãos, ele entendia que aquilo não era muito legal. Quando ele tinha seus 13, 14 anos. E ele percebeu que fazendo peças rotativas, ele tinha menos desgaste da máquina, não era aquela barulheira infernal que tinha. Então, ele já começou a desenhar essa máquina rotativa, né? Que é, bom, enfim, depois vencei... Separar. Então, mas é que você comentou que o que incomodava o Santos Dumont, porque era uma máquina que ficava batendo, exato, né? Exato. Porque era movimentada a vapor. Isso aí, isso aí. E aí, com a máquina rotativa, tinha menos desgaste de peças, era mais efetiva na separação dos grãos, enfim. Então, só para você ter uma ideia, essa máquina que ele está comentando é uma separadora que você tem logo depois de descascar o café. Então, obviamente, a casca é muito mais leve do que o grão. E o ponto genial é que quando você faz circular, normal, ele gira que nem um disco, que nem o bolachão hoje, que todo mundo está querendo ouvir novamente, né? Só que ele fez assim uma sacada muito boa que deixou essa peça, né, que parece um prato, fora de centro. Então, na hora que ele fica fora de centro, então tem um lado que vai mais para fora e o outro fica um pouco mais para dentro. E aí, nesse giro, a separação é muito mais eficiente, muito mais rápida. Você vê que o cara...
E é um conhecimento básico de física, né? Você vê. E Era jovem, genial. né? Jovem, é. Moleque, né? Moleque, ele consertava já as locomotivas, consertava a máquina de costura da Virgínia, que era uma das irmãs dele. Então, assim, ele era super... adorava máquinas, né? E quando ele vai para Paris com o pai vai fazer o tratamento, ele visita a exposição universal de Paris que está tendo, né? E aí ele tem o primeiro contato com o que ele chama de motor a petróleo, né? Que é o nosso motor a combustão de combustível fóssil de hoje, né? Sim. E ele percebe, então, que é uma peça super pequena, bem menor do que as máquinas a vapor que ele tinha na fazenda. E tinha uma máquina de 1 cavalo, uma peça super pequena, conseguia ter 1 cavalo de potência. Ele achou aquilo incrível. E Santos Dumont também já se encantava pelo balonismo, né? Ele veio para São Paulo, acho que foi em 1888, não lembro quando foi, antes talvez, e ele viu um balão cativo, né? Balão cativo é o que acontece quando a gente vai no Parque de Ibirapuera, teve algumas vezes que o camarada sobe com um balão amarrado, né? Então você sobe, vê a vista de São Paulo e desce no mesmo ponto. E Santos Dumont viu aquilo e ficou fascinado, porque ele lia muito Júlio Verne. Ele tinha um interesse absurdo por Júlio Verne. Ele queria, na verdade, ser o Robur, ele queria ser os personagens do Júlio Verne. E aí ele começa a ter a chance disso, porque ele tem dinheiro, tem condições para fazer isso. Ele está em Paris para estudar, né? Ele estudou na Universidade de Bristol, ele foi também para a Inglaterra e fez um curso na Universidade de Bristol. Depois tinha aulas particulares, e bem focado nos interesses dele, que eram máquinas, né? E então ele tinha tudo, né? Ele tinha o melhor cenário possível para aviação, porque a França estava numa época muito propícia para o desenvolvimento da aeronave, né? Até por conta da Feira Universal. Ele tinha dinheiro e tinha os melhores mestres e tinha, obviamente, a principal ferramenta, né? Que é a genialidade dele, né? Ele era um cara que, assim, ele lia muito. Parte dos inventos dele, o que eu acho muito interessante, era por mera observação de aves, observação de fagulhas numa fogueira que subiam pelo ar quente e também a observação do que foi feito antes, né? Ele lia muito os relatos de antigos inventores, como, por exemplo, o Giffard. O Giffard já voava um dirigível na época, só que era um dirigível a vapor. Caramba. E aí, quando ele vai na exposição universal que eu te falei, que ele vê lá o primeiro motor a petróleo, ele já começa a bolar. Fala, não, se a gente tirar a máquina a vapor, que é um peso, né, tem que ter caldeiras de água e tudo mais, você coloca um motor pequeno, com um pequeno reservatório de petróleo, e você consegue ter mais cavalos de potência com menor peso, né? E aí ele já começa a bolar esse tipo de coisa. Só que tudo tem um começo. Então, ele faz os primeiros voos dele, porque ele não sabia voar, né? No primeiro momento, ele procurou um cara que era meio picareta, que falou, que a gente vai fazer um voo de balão, vai custar uma verdadeira fortuna, e você também vai ser responsável pelo pagamento de destelhamentos, né? Porque os balões, naquela época, não eram balões de ar quente. Eram balões de gases, né? De hidrogênio, a maioria das vezes. E esses balões voavam com que eles chamam de guide rope, né? Que é uma corda que tem um contato com o solo para ter uma distribuição de peso, e aí o balão voa numa certa altitude com aquele guide rope tocando no solo. E essa corda muitas vezes passava pelas casas, destelhava as casas, e o camarada, você vai ter que pagar tudo, né? Bom, aí Santos Dumont não fez esse voo, ele comprou um triciclo, na verdade, quer saber? Eu vou comprar um carro, não vou voar com esse cara, voltou para o Brasil, depois ele foi numa outra oportunidade para Paris, aí sim, ele conheceu os construtores de balão Lachambre e Machuron. Foi quando ele fez os primeiros voos, né, com os construtores e encomendou o primeiro balão dele, que foi o Balão Brasil, que era um balão extremamente pequeno. Foi talvez o primeiro e único balão individual que se tem notícia, né? Ele fez um cesto de vime só para ele, o balão tinha a capacidade de levar só ele. E você comentou que ele era meio tampinha, né? Na verdade, ele não tinha grandes dimensões, né? Então ficou mais interessante ainda para poder voar. Ele era leve, extremamente atlético, né? Tem fotos da casa dele, que, aliás, convido vocês a olharem meu blog, que é a Maravilhosa Vida de Santos Dumont. Eu fiz lá uma postagem só para o apartamento dele em Paris. E você vê lá que ele tinha equipamentos de ginástica, halteres, ele era um super esportista, né? Ele adorava esquiar, ele fazia esqui yorking, que é tipo, você amarra um esqui em 2 cavalos e vai, tipo, coisa de 007, né? E assim, ele era um hiperatleta, leve, inteligente, genial. Então Santos Dumont teve, acho que essa é a principal característica dele. Ele conseguia conceber, projetar, construir e pilotar as aeronaves dele. Nossa.
né? Então, isso faz dele não é pessoa só um completa, gênio, um cara completo. é um cara completo, né? E essa polêmica com os americanos lá, para quem tá escutando? Bom, na verdade, assim, tem a polêmica é simples, né? Eles querem... Existe essa história de que os irmãos Wright voaram primeiro, né? Porque o primeiro voo dos irmãos Wright aconteceu em 1903, enquanto que o voo do mais pesado que o ar de Santos Dumont aconteceu em 1906. Só que tem algumas questões básicas, né? O que aconteceu foi que Santos Dumont, quando voou o 14 bis, ele voou na presença da comissão técnica do Aeroclube de Paris, né? Ele voou aos olhos de todo mundo. A primeira matéria da revista Nature falando que alguém tinha voado mais pesado que o ar foi da Nature sobre Santos Dumont. E quando aconteceu isso, né, que Santos Dumont estava na mídia, ele já tinha conquistado outros prêmios interessantes, como o primeiro voo dirigível foi de Santos Dumont, né, foi a conquista do prêmio Deutsch. Ele saiu do hangar de Saint-Cloud com um dirigível motorizado, foi até a Torre Eiffel, contornou a torre e voltou até o hangar de Saint-Cloud em 30 minutos. Né? Então, ele foi o primeiro homem a dar dirigibilidade a uma peça voadora, né, que era o dirigível. E aí ele conquistou o prêmio Deutsch, que foi estabelecido pelo Aeroclube da França e tal. Então, assim, Santos Dumont voava a olhos públicos na frente de comissões científicas, né? E aí, quando aconteceu isso, é o que eu estava contando, né? Apareceu alguém falando, não, Santos Dumont não foi primeiro, não. Como assim? 3 anos atrás, 2 irmãos construtores de bicicleta fizeram o seu voo lá, né, lá atrás. Mas, assim, é aquela tal história, né? Eu respeito muito os irmãos Wright, assim como respeito todos os outros pioneiros da aeroestação e da navegação aérea, mas eles não fizeram isso de forma científica. E voo por voo, teve... Essa turma que eu conheci no Japão, teve o Yasuyuki Ukita. E tem um pioneiro da aviação japonês, que acho que era de 1800, que era um Ukita que pulava das pontes com uma asa. Então, voo por voo, diversas outras pessoas já tinham feito voos, né? Claro. E aí, o que os irmãos Wright alegam é que eles tinham feito um voo que era sustentado por um motor. Bom, mas eles tinham um motor que acho que não chegava nem a 20 cavalos para puxar uma aeronave de mais de 200 quilos, né? Existe uma conta que eu não vou lembrar agora, mas a cada cavalo de força você consegue elevar em voo 7 quilos. Então, assim, o flyer não fechava, né? Não fecha nem de longe, né? O Santos Dumont voou com 14 bis, um motor de 50 cavalos e estava na medida ali. Né? Então, assim, a conta não fecha. Então, assim, a ciência diz que não foram os irmãos Wright. Bom, eles voaram, né? Tanto quanto o Kita voou, tanto quanto tem o Shivakar Balpudi Talpati, que era um indiano também, que falou que tinha voado numa praia lá de Mumbai, com um avião movido a um motor, pasmem, que tinha como combustível urina. Bom, alegação por alegação, o Shivakar voou antes dos irmãos Wright. Então, assim, é uma história... Agora, o primeiro voo científico relatado, feito na frente de comissões técnicas, foi de Santos Dumont. Inquestionável. Legal. Mas aí a gente entra naquela coisa, né? Nós não brigamos muito por isso. Né? O brasileiro não vai defender, pelo contrário, tem brasileiro que fala assim, cara, não conheço nem os fatos, mas vou defender os irmãos Wright porque eles eram americanos, por aí vai. Né? O brasileiro não ia fazer um avião e voar, né? O americano sim. Então tem muita, o que é considerado como a síndrome do vira-lata, né? Que Nelson Rodrigues colocou lá nos anos 50. Infelizmente. É uma pena. Mas o que é importante nessa história toda é que existe uma origem que é muito importante. Eu acho que só voltando rapidamente àquele dado, você comentou dos grandes produtores na época da família dos Santos Dumont. Parece que você até compilou os dados da fazenda. Sim. Só para a gente ter uma dimensão e aí a gente faz umas continhas. E é incrível, na verdade, né? Uma coisa super legal, que antes de chegar nos dados, posso contar uma história bacana? Claro. Os pais... Aliás, os avós de Santos Dumont, que era o senhor François Dumont e a senhora Françoise Honoré, vieram para o Brasil para uma outra corrida econômica, que não era a corrida do café, né? Não existia, obviamente, no começo de 1800. Eles vieram atrás da corrida do ouro. E aí eles vieram atrás de gemas preciosas. E foi o vô do Santos Dumont, o pai do Henrique Vilares, que encontrou uma pedra chamada Estrela do Sul, que é um dos maiores diamantes que já se teve notícia. E aí o Henrique foi para a França com esse... Na verdade, o pai tinha morrido, né? Ele foi com o tutor.
e vender essa pedra lá na França, lapidar e vender essa pedra lá na França. Então, a grande grana que veio para o começo da vida do Henrique veio de uma pedra preciosa, de um diamante que era chamado Estrela do Sul. Olha que interessante. E o que aconteceu foi que, bom, obviamente o Henrique já tinha interesse pelo café, mas ele começou mesmo a ser um produtor de café quando ele se casou com a Francisca, né? Porque o pai da Francisca tinha já as fazendas e o Santos Dumont herdou uma fazenda lá no Rio de Janeiro. Herdou a fazenda e herdou também 80 escravos, né? Ele herdou 300 contos de réis e 80 escravos. É importante fazer uma observação que o Henrique era um abolicionista e tudo, mas, enfim, a situação da época era da escravidão, né? Por mais que ele tivesse interesse em abolição. E mesmo esse diamante que foi encontrado por uma escrava, e essa escrava foi alforriada pelo dono da mina na época e teve pensão vitalícia desse dono da mina. Mas, enfim, não paga, né? O trabalho desumano, cruel, degradante da escravidão é um horror, uma mazela da nossa sociedade, não tem nem o que falar, né? Mas, enfim, e aí o Santos Dumont herda as fazendas, né? Deixa eu pegar aqui os dados da fazenda. A primeira fazenda, ele foi sócio em Valência, no Rio de Janeiro, em 1856, do sogro dele. Com a morte do sogro, ele assumiu, obviamente, tudo. Aí ele comprou a fazenda de Palmira, que hoje é a cidade de Dumont, em Minas Gerais, né, em 1873, até chegar na fazenda Arindeúva, que é de 1879. E aí que vem a coisa interessante. Olha só, deixa eu pegar aqui os dados da fazenda, né? Quando ele vendeu a fazenda dele, ele já estava no auge, quando ele estava no auge da produção cafeeira. Ele tinha total de fazendas, 31.400 hectares, né, a área que corresponde a 2 vezes a área da Holanda. Chegou a ter 5.700.000 pés de cafés. O investimento que ele fez, na época, foi da ordem de $1 milhão, né? O investimento era isso, né? 7 locomotivas Baldwin, de 40 vagões, uma linha férrea que praticamente levava as sacas para o Porto de Santos diretamente da fazenda. Então, era impressionante, né? Eram números... Uma estrutura gigantesca. Para você ter uma ideia, tudo bem, 5 milhões de sacas, a área total de 31 é a área total, não é a área de café, mas mesmo assim, são números impressionantes. Porque hoje mesmo, se você considerar quem tem, que seja metade disso, ou 60% disso, 20 mil hectares, são ainda pouquíssimos produtores no Brasil. Olha só. Obviamente a produção é maior, a produtividade é maior, mas esses números já mostram que realmente eles eram grandes. E imagina que ele era o segundo. Imagina o primeiro, né? E aí, bom, o que aconteceu foi que Santos Dumont vende, né, as fazendas pelo total de 12 mil contos de réis. Eu fiz uma conta aqui aproximada, deu 1 bilhão e 476 milhões de reais nos dias de hoje. Nossa. E aí, imagina, parte desse dinheiro foi para Santos Dumont estudar em Paris, né? Para ele ter a vida. O Santos Dumont nunca precisou trabalhar, no final das contas. Ele podia dedicar 100% dos seus esforços aos estudos e aos avanços da tecnologia, né? Isso é impressionante. Agora, tem uma outra situação muito interessante, né? Ainda antes da venda da fazenda, você comentou que os irmãos também tiveram assim, uma história muito interessante de casamento, né? Foi. O que aconteceu foi que o Henrique Dumont e a Francisca tiveram, deixa eu ver aqui, teve ao todo 8 filhos. 3 homens e 5 mulheres. E aconteceu uma coisa que eu acho muito engraçado, que as 3 irmãs casaram-se com 3 irmãos. Isso aí todo mundo fala assim, qual que é a chance de acontecer isso nos dias de hoje? Eram casamentos arranjados? Não eram arranjados. Eram casamentos que aconteceram porque aconteceram mesmo. Então, aqui, só para ver, né? A Maria Rosalina se casou com um amigo do Henrique, né? Que era o irmão mais velho de Santos Dumont, que é o Eduardo de Andrade Vilares. A Virgínia casou-se com o Guilherme. A Gabriela casou-se com o Carlos. Todos eles, Gabriela Santos Dumont e o Carlos Andrade Vilares. O Eduardo de Andrade Vilares casou com a Maria Rosalina. Qual é a chance disso acontecer? Bom, até estava explicando, né? O que aconteceu foi o seguinte, eles moravam em fazendas, né? Eles não tinham um convívio social tão bacana como a gente tem hoje nas cidades. Então, quando aparecia um bom partido,
obviamente gerava interesse, né? E os caras eram bonitões e eram um bom partido, então as meninas também eram bonitas, pronto, você teve 3 casamentos de 3 irmãos com 3 irmãs, né? Bom, a última foi a Francisca, ela se casou com o Ricardo Severo de Lisboa, né? Esse Ricardo Severo, ele ficou super conhecido depois, porque ele ficou sócio do Ramos de Azevedo. E eles tinham uma empresa de arquitetura que construíram... bom, enfim, foram importantíssimos para São Paulo, o Pacaembu deles, né? Sim. E Vilares também, né? Tem os elevadores hoje, né? Então, assim, essas famílias antigas, né? Elas têm uma super importância para a nossa história, né? O Brasil é um país recente. Então, é super fácil você traçar as origens e traçar esses grandes caras como gente da tua própria família. Hoje, por exemplo, eu sou super humilde. Né? A gente mora ali na Liberdade, um apartamentinho pequeno, mas eu descobri que há 16 gerações atrás, como eu falei, tinha o Tibiriçá e a Bartira. Um dos grandes caras do café, que foi o Antônio Corrêa de Moraes, né? Que foi um dos grandes negociantes de café, e o Manuel, que era seu filho, foram pais da minha avó, Zuzu. Né? E eles tinham uma casa ali onde hoje é o Fórum João Mendes, na Rua da Glória, número 4. E nessa casa eles mantinham ali depósitos de café, eles negociavam cafés e tinham depósito na própria casa. E aí minha avó conta umas coisas muito interessantes, que inclusive ela conta que quando teve a crise de 29, da Avenida Paulista se conseguia ver a turma queimando café, porque a crise de 29 nada mais foi do que isso, né? Um excedente de produção. Os anos 20 teve um frenesi econômico muito grande, os Estados Unidos estavam ali bombando, comprando café à beça, mas em 29 estourou o que era uma bolha especulativa, né? Por diversos motivos. Um deles foi, inclusive, que a Europa já não estava comprando tanto por conta da reconstrução da guerra, né? Da Primeira Guerra Mundial, e uma série de outros fatores. E aí os cafeicultores que produziram muitos cafés, tinham lá, acho que foram 22 milhões de sacas de café de 60 quilos, eles não tinham para quem vender, eles tinham que queimar aquilo lá. E eu fiquei sabendo de uma coisa super interessante, aí você me corrige, sei se é verdade, eu vi isso no texto no livro do Sodré, que parece que a gente ficou queimando o café por mais 13 anos. É muita coisa. Na verdade, essa parte do excesso de produção, ele prosseguiu, porque só se cortassem as áreas, né? As plantações. E esse número aí de 29 e 30, ele é tão, assim, grandioso que era muito mais do que se consumia. Então, sempre havia um equilíbrio entre consumo e produção, mas só que chegou num momento que era tão grande essa produção que dava com folga 1 ou 2 safras para o pessoal ainda consumir todo o restante. Nossa. Aí veio a crise. Muita coisa, né? Exatamente. E isso, inclusive, é muito importante a gente observar, que ele mostra a capacidade que o Brasil tem, com seus produtores, de estabelecer assim, uma produção gigantesca em qualquer área. Tá? Por isso que é um país assim, que tem uma tecnologia, tem técnicas e principalmente assim, pessoas que têm uma capacidade de produzir muito grande. Né? Agora, só mudando um pouquinho, voltando agora à parte interessante do Santos Dumont, tem várias histórias, né? Tem vários mitos, né? Do relógio e tal. É verdade. O que você conta disso? Eu acho que o principal mito é esse que você acabou de falar agora, né? Que Santos Dumont ele inventou uma série de coisas, mas também teve uma série de coisas que Santos Dumont não inventou. Até tem uma brincadeira que a gente faz que, assim, sabe a corrida de galgos? Que você vai, por exemplo, para Miami, ver o galgo correndo e ver aquele coelhinho num trilho? Aquilo lá o Santos Dumont inventou. O Santos Dumont teve um galgo, né? Quando ele voltou para Paris, já com os seus 50 anos, e ele comprou um galgo chamado Sableur du Diable, né, que é o espadachim do diabo, e ele adorava as corridas de galgo, mas ele percebeu que podia ter um estímulo maior na corrida se tivesse algum bichinho para os cachorros perseguirem. Então ele fez o coelhinho, fez o motor e tal, e patenteou. Foi talvez uma das únicas patentes de Santos Dumont. Todas as outras ele deixou aberta. Uau. Mas o que ele não inventou foi o relógio. O relógio não foi Santos Dumont que inventou. Peço desculpas para quem acreditava que era, mas o que aconteceu foi que
na conquista do Prêmio Deutsch, que foi quando o Santos Dumont construiu um dirigível, esse dirigível tinha um motor potente, e ele chamou a comissão técnica do Aeroclube da França para dar a volta mesmo, né, na Torre Eiffel e voltar para o hangar em Saint-Cloud. Ele tinha que fazer isso em 30 minutos, dava 11 quilômetros. Ele estava manejando e assim, o dirigível não era... Né? Era um dirigível que ele manejava com cordas, tinha uma corda para vir uma válvula aqui, uma corda para, enfim, direcionar os gases dentro do invólucro para lá, e ele ficava numa atividade louca. Muitas vezes ele saía do cesto de vime dele, andava pela barquinha para poder consertar alguma coisa ou para amarrar uma corda lá na frente. E aí, a última coisa que ele tinha tempo era de pegar o cebolão, né? Os relógios antigos eram cebolões que eles tiravam do bolso para ver se ele estava no tempo certo. Ele não sabia o tempo que ele estava fazendo. E aí, quando ele vinha chegando no hangar de Saint-Cloud, ele lá de longe já perguntava, e aí, ganhei ou não ganhei? Né? E aí, e de fato, ele chegou, ele passou pela marca que ele deveria passar em 30 minutos, antes dos 30 minutos, ele ganhou o Prêmio Deutsch. Só que a regra da comissão julgadora era de que ele tinha que parar a aeronave. Não era só passar pelo ponto do hangar, ele tinha que parar a aeronave. E aí teve uma disputa muito grande, falaram lá, né? Santos Dumont, no final das contas, não ganhou o prêmio. E aí ele ficou... A população, que já era fã dele, porque como ele voava pelos céus de Paris, todo mundo adorava ver Santos Dumont voando, né? Então ele tinha o público ao lado dele. A população achou injusto. Falou, como é que pode? Santos Dumont ganhou sim. E ficou aquela polêmica e tal. Aí no final, o Aeroclube deu o título para o Santos Dumont. Ele de fato conquistou o título, né? Porque ele tinha chegado dentro dos tais 30 minutos. Só que Santos Dumont também falou, quer saber? Eu não preciso do dinheiro do prêmio. Ele pegou o dinheiro do prêmio e deu parte para os mecânicos dele, parte ele deu para os pobres de Paris, né? Tinham muitos caras que tinham suas oficinas e teve uma certa crise nessa época, então as pessoas penhoraram suas ferramentas e aí o Santos Dumont deu dinheiro para tirar todas as penhoras de ferramentas para que as pessoas pudessem voltar a trabalhar. Olha que legal. Caramba. E ele não ficou com nada do dinheiro do prêmio. E ficou sentido, né? Porque, ele tinha ganhado. E o que acontecia é que, de fato, tinha um certo ciúme pelo fato dele ser brasileiro. Tudo bem, ele tinha a cidadania francesa, mas ele era brasileiro. E estava conseguindo feitos maiores do que os cientistas brasileiros que estudaram na Sambarbe e tal, né? Que eram amigos de Santos Dumont, é importante que se diga, né? O Blériot, que foi o cara que atravessou o Canal da Mancha, tudo, eles eram amigos de Santos Dumont. E um dos amigos de Santos Dumont que ficou sabendo dessa história foi o Louis Cartier. E aí Santos Dumont contou para ele no Maxims, né? Volta e meia ia lá na alta sociedade de Paris e encontrou o Louis Cartier na Maxims e falou, poxa... Eu não consegui ver se o tempo estava certo ou não. Foi meio desesperador, né? Isso em 1901. Em 1904, o Louis Cartier entrega um presente para Santos Dumont, que foi o relógio de pulso. E quem desenhou esse relógio de pulso foi um outro funcionário da Maison Cartier, que era o Edmond Jaeger, da Jaeger-LeCoultre. Então, assim, quem inventou mesmo foi o Louis Cartier com o Edmond Jaeger. E presentearam. E presentearam o Santos Dumont. Agora, o que o Santos Dumont fez, e foi muito legal... Que era tendência, né? O Santos Dumont, ele sempre foi um cara que ele ditava moda. Ele não era só um inventor, né? Ele era alguém que andava super bem pela sociedade de Paris, era um cara extremamente criativo, era um artista. Né? Ele lançou diversas modas, como colarinho alto, ele usava as botas Oxford francesa, inglesas ele levou para a França e tal. E uma das coisas que ele andava sempre com a Coco Chanel, tem diversas fotos, até o Ensei falou que ele era baixinho de foto, você vê umas fotos que a Coco estava super alta do lado dele ali e tal. E ele era um cara que aparecia muito bem na sociedade. E quando ele aparece com um relógio de pulso, andando, todos os homens querem ter um relógio de pulso. Viralizou. Né? Viralizou. Então, o Santos Dumont era o cara que viralizava, né? Então... Já era um influencer, né? Era um influencer da época. Então é isso. Mas teve diversos outros inventos. Se a gente fosse até aproveitando o ensejo, né? A gente estava dando entrevista porque teve abertura agora da exposição do Santos Dumont no Catavento, que aliás eu convido vocês a irem, né? Acho que vai aparecer nos créditos depois. Vale a pena, sim. A exposição de Catavento está super legal. E aí eu estava falando que a quantidade de invenções de Santos Dumont é enorme, porque assim, desde as pequenas ajustes que ele fazia nas suas aeronaves até chegar no 14 bis, né? Foi um processo mesmo. Santos Dumont começou do balão, aprendeu a voar no balão, foi para o dirigível, ele pendurou o triciclo dele na árvore para entender se o torque ia atrapalhar a dirigibilidade. Né? Então, assim, aí em cima disso ele foi inventando para e passo, né? Tanto que tem um desenho super famoso de Santos Dumont que aparece lá, Minha Família. Por que nunca me casei, né? Minha Família. Aparece o balão,
o dirigível, depois o aeroplano. Ele se dedicou muito a essas invenções e inventou uma série de coisas, né? Por exemplo, o aileron, né, que você vê nas aeronaves de hoje. Não vou ficar muito técnico, mas o voo, ele basicamente tem 3 grandes eixos, né? 2 dos primeiros eixos, que é de subida e descida, e direita e esquerda, já existiam, mas o eixo de giro, que é quando uma aeronave gira em torno de si, não existia. E aí Santos Dumont fez o primeiro voo com 14 bis, percebeu que não tinha esse controle de giro. Aí ele resolveu colocar 2 ailerons, né? Aileron é aquela peça no avião que controla, que normalmente é controlada no pedal, né? Onde você dá o giro para a aeronave. Então, aileron foi inventado por Santos Dumont, entre outros milhares de pontos que foram usados na navegação aérea, né? Sim. Chuveiro, né? Chuveiro também. E o chuveiro. Teve a casa da Encantada que ele tinha lá em Petrópolis, que, aliás, é outro lugar que vale muito a pena a visita. Sugiro que vão lá, porque é muito bacana. Quando forem para Petrópolis ver a casa dele. Era uma casa também tailor-made. Aliás, tem uma coisa muito legal. Santos Dumont fazia aeronaves de vestir. Quem falou isso foi a avó do Nicoleles. O Nicoleles é o cara que está trabalhando no artefato que faz com que os paraplégicos voltem a andar, né? Sim. E é um grande admirador de Santos Dumont. A mãe dele também, a avó também era. E ela fala uma coisa que é muito legal, que de fato é verdade. Santos Dumont, ele construía aeronaves de vestir. Todas as aeronaves dele foram desenhadas para o corpo dele. Ele foi, de uma certa forma, o pai da ergonomia. Por que isso? Lembra que eu falei que ele fez o primeiro balão, que é o Brasil. Foi o primeiro balão individual, porque era um cesto de vime e um balão com invólucro só com capacidade de levantar ele do solo. A partir daí, Santos Dumont entende os benefícios do cesto de vime. Que, imagina, ele já era um cara consideravelmente leve. O cesto de vime, quando cai, ele absorve muito do choque, ele deforma, depois volta à sua forma original. Então, é perfeito para as experiências de voo, né? Então, quando ele faz os dirigíveis, ele está lá no cesto de vime. Até o 14 bis tinha o cesto de vime. E o aileron, por exemplo, que eu acabei de falar, como é que ele vai controlar? Já tem diversos controles ali, né? Não é que nem hoje que você tem os pedais e todos aqueles instrumentos. Ele tinha que adaptar os controles. Para controlar a aileron, ele fez uma costura no paletó dele, com uma peça em T metálica que tinha controle com o aileron esquerdo e direito. Então, quando ele queria, por exemplo, fazer giro para a direita, ele colocava o corpo dele para a direita. Quando ele queria fazer giro para a esquerda, ele fazia o inverso. Então, assim, Santos Dumont fazia aeronaves de vestir, né? Ele fazia realmente o voo personalizado. Teve até o número 10, que foi um ônibus, que ele fez um dirigível para mais pessoas. Mas, enfim, durante todo esse trabalho de pesquisa para a conquista do voo, obviamente ele não via muito sentido em colocar outras pessoas em risco, né? Sim. No entanto, ele colocou outras pessoas em risco controlado. Por exemplo, sabe quem foi a primeira mulher a voar? Não. A controlar uma aeronave? Foi a Ida de Acosta. Que, bom, parece que Santos Dumont tinha um flerte com ela, não sei, ela era uma cubana, né? E ele tinha o número 9, que ele chamava de La Baladuze, que era uma carruagem que ele voava por sobre Paris. E ficou super famosa, porque teve um dia que ele parou ali no apartamento da Champs-Élysées, desceu para tomar o quê? Um café, né? Na Champs-Élysées, parou o dirigível, a população foi em massa ver o dirigível dali estacionado na frente da casa dele, né? Que fica na esquina da Champs-Élysées com a rua Washington. E aí ele volta pro número 9 e sai depois de tomar um café. Imagina o buzz de mídia que isso não deu na época, né? E aí a Ida da Costa viu aquilo, tinha diversas mulheres. Não, eu quero ser a primeira mulher a voar, porque ele meio que já tinha intencionado que era tão simples voar na Baladuze que qualquer um podia voar. E aí a Ida da Costa, que era provavelmente alguém que ele estava flertando, fez o primeiro voo. E ele também fez o voo com uma criança. Olha. Tem foto que eu vi de um grande amigo dele também, que era o Sen, que era um ilustrador, que fazia as ilustrações mais divertidas de Santos Dumont, e era grande amigo dele, que também tem uma foto do Sen ali, parece que ele vai decolar com a Baladuze. Então, Santos Dumont era um cara assim, pessoalmente ele não gostava muito de falar, ele era um cara mais recatado, tanto quanto o Marcos, que não pôde vir hoje, né? Mas ao mesmo tempo, quando ele via os holofotes, aí ele aparecia super bem. Era um cara que manjava super bem de mídia, né? Ele era, de fato, um influencer. Era um grande influencer. Que legal. É isso aí. Vamos fazer uma pausa aqui para o nosso café? Pois é, não temos um dirigível para estacionar, mas pelo menos o café está garantido. Aí sim. Então vamos lá. Legal. Bom, Luiz, agora nós
vamos beber um café. Esse aqui é um café produzido na região do Cerrado, tá? Cerrado regiões brasileiras. E é um café que é produzido naquele entorno de Patrocínio, Monte Carmelo, então é bem característico da região. Fácil de beber. Melhor hora do dia, hein? Aí Acordamos cedo, ó. Nem tomei café. Pois é, agora podemos tomar o nosso café aqui. Obrigado. Obrigado, Ensei. Então, Saúde. Saúde. Nossa. Essa é a vantagem de acordar cedo aqui, né? Verdade. vai beber. Puxa vida, essa história do Santos Dumont, ele é realmente muito legal, porque a gente começa a perceber a genialidade dele. E, aliás, vamos só colocar mais última coisinha sobre ele antes da gente avançar. Um tema mais sensorial. Até o Gabriel levantou aqui um ponto muito interessante. Chuveiro. É Santos Dumont. Verdade, dentre as invenções de Santos Dumont, né? Eu acho que no último bloco estava até falando sobre isso, que Santos Dumont fazia aeronaves de vestir, né? Sim. Ele foi o pai da ergonomia. Foi pai de diversas outras coisas, mas da ergonomia também. E uma das curiosidades é quando você vai na Casa da Encantada, né? Que, aliás, é um passeio super gostoso, que vale a pena fazer. Normalmente vai nas escolas, em excursão, e é uma delícia ir lá. A casa é minúscula, a casa também é tailor-made para ele, né? Tanto que tem a questão dos degraus, né? Que você estava falando. Sim. O que acontece é que ele fez, como tinha uma inclinação o gradiente era super alto e você provavelmente ia bater teu pé entre um degrau e outro, ele recortou. Então, o primeiro degrau é para o lado direito, o segundo para o lado esquerdo, aí depois do lado direito, do lado esquerdo, para que você, na hora de levantar o pé, não bater na madeira, né? Então, a grande coisa era essa, você só podia entrar na Encantada com o pé direito. E tem a questão do chuveiro, né? Ele tinha lá um aquecedor a gás e ele queria ter um banho de ducha. Só que ducha quente, então ele puxou uma serpentina para um balde, tá lá esse balde, e aí fez furos debaixo do balde ali, cordinha, e inventou chuveiro elétrico, ou chuveiro a gás, né? O chuveiro com aquecimento que a gente conhece hoje. Então, tá aí outra invenção dele, né? Pois é, na época de acampamento, a gente só tinha eu só tinha lembrança, era do balde com água fria. Verdade. Muito legal. Bom, agora nós vamos entrar numa área muito sensorial, que aí é a sua especialidade profissional, digamos assim. E comenta um pouco dessa história com a bebida brasileira. Então, na verdade, essa história começou num dos blogs, para variar, né? Eu lembro que, assim, eu amo o Brasil. Um dos blogs que eu faço, eu ilustro etnias indígenas. Então, começou porque meu filho, por exemplo, sabia falar nome de não sei quantos pokémons, né? Veio se gabando lá, sei falar não sei quantos pokémons. Falei, tá, mas fala 10 etnias indígenas. Não sabia. E aí o que eu fiz foi, um dos blogs eu coloquei etnias indígenas, comecei a descrever as etnias, né? E como eu não queria, sabe, que o adolescente entrasse lá para ver a Índia pelada, não era essa a história, eu coloquei as etnias em toy art. Então fiz pequenos bonequinhos de toy art com as pinturas deles mesmo e ilustrei, fiz o blog em cima dos dados do Instituto Socioambiental, né, do ISA, e ilustrei os bonequinhos e hoje eu tenho mais de 140 etnias nesse blog. Então lá. E uma das postagens, eu lembro que eu fiz uma ilustração de Photoshop de uma garrafa de Cauim, né? A postagem era alguma coisa como: o que aconteceria se hoje a cultura indígena sobrepusesse a cultura portuguesa? Né? Nós teríamos, então, restaurantes indígenas, teríamos um convívio com a natureza muito melhor, toda a expertise que os indígenas têm da natureza seriam passados para a indústria farmacêutica, por exemplo, os remédios estariam muito mais evoluídos. Né? Claro. Então, eu estava extrapolando como seria. Isso porque também, na época que eu fazia Super Interessante, eu fazia a sessão Super Fantástico, né? Ilustrava Super Fantástico, que era bem isso. E se acontecesse isso, aquilo e tal? Poxa, eu vou conferir isso, porque eu sempre fui lá. fã da Super Interessante. De 2001 a 2002 tem ilustrações minhas lá.
Que legal. Eu fiz o da marca, se existisse o teletransporte, eu fiz se a cultura grega sobrepusesse a egípcia sobrepusesse a grega, enfim. E aí, então, eu fiz uma ilustração de Cauim lá e coloquei, né? Aí o Rabbit, que é o nosso querido amigo Rabbit, que é um dos caras mais premiados da IBA que tem, né? Grande amigo meu, viu e falou, porra, Pagano, eu quero essa garrafa de Cauim aí, como é que eu arranjei isso? Eu falei, então, não existe. Eu criei photoshopada, não existe essa garrafa. Aí ele falou, pô, isso aí pra mim seria legal, porque o Rabbit, ele é de descendência indígena, né? Ele é Guarani-Emboá. Aí eu falei, quer saber? Pô, meu trabalho na Pernod Ricard era de educação de marca. Eu visitava, né, indústrias de bebida no mundo todo para ensinar a turma a fazer bebida aqui. E eu tinha também um estúdio onde eu fazia minhas artes ali, meus quadros e tal. Eu peguei uma parte do meu estúdio e comecei a pesquisar o Cauim. Comecei a eu mesmo querer fazer o Cauim em casa, né? E eu tive a chance, de novo, né, como eu dava treinamento no Brasil e tal, volta e meia alguém me levava para uma aldeia e tal, eu tive a oportunidade de participar de cauinagens e tudo, e experimentar o Cauim. Bom, tinha tudo na mão, né? Eu tinha a culturação na minha mão, porque eu fazia... ensinava marcas. Eu tinha um pouco do conhecimento ali sobre fermentação. Tinha o espaço para fazer isso e já tinha o Rabbit que queria o Cauim lá demanda, né? Tanto que a primeira garrafinha depois eu dei para ele. Hoje não sei se ele gosta muito do Cauim. O primeiro cliente já estava garantido. Mas não, hoje ele não sei se ele curte muito o meu trabalho, porque como eu falei, tem indígenas que gostam, né? Porque de uma certa forma você vê aldeias onde as pessoas precisam mesmo de uma fonte de renda. Seria muito legal que tivesse uma unidade produtora de Cauim nessas aldeias. Da mesma forma, tem aldeias que não querem, obviamente, prostituir algo que é sagrado, né? Então, e o Rabbit, ele, não sei, ele provavelmente está no segundo ponto. Mas o fato é que eu comecei a fazer o Cauim. E as primeiras que eu fiz, obviamente, foi na mastigação, né? Como a gente estava conversando agora há pouco. O desafio do Cauim é esse. As pessoas perguntam, por que nunca alguém fez... Por que o português, né, que estava aqui no Brasil, que gosta de tomar bebida alcoólica, nunca fez o Cauim, né? E a resposta está aí, né? De fato, eu vi em alguns textos que eles tentaram fazer o Cauim limpo, que era o Cauim sem a mastigação. Né? E a gente sabe que para fazer a quebra do amido em açúcares, as índias fazem uso de amilase salivar, né? Elas mastigam a mandioca. Parte do processo de digestão começa na boca, você já começa a liberar essas enzimas que vão quebrar amido em açúcar. E o que elas fazem é isso, elas mastigam a mandioca e cospem. Né? E é incrível, tá? A primeira que eu fiz, eu mesmo mastiguei, né? E aí eu dei uma olhada lá, já tinha de 20, 15 bricks de açúcar. Né? Que é a quantidade de açúcar já que dá para fermentar. Ô, Luiz, só para quem está escutando, não é habitual com Cauim, né? Você está explicando um pouco que é de mandioca, que é dos indígenas, mas conta um pouquinho o que é a bebida Cauim, assim. O Cauim é a bebida alcoólica fermentada de mandioca, talvez uma das bebidas mais antigas da América do Sul, né? Que os indígenas tupis chamam de Cauim, enquanto que outros indígenas chamam de Chicha, enquanto que outros... A gente tem... A última vez que eu vi, o Instituto Socioambiental colocou lá que existem perto de 305 etnias, falando 275 idiomas diferentes. E essa bebida feita de mandioca tem diversos nomes, né? Massato, lá, Tarubá em Santarém, Massato para os Axanincas, enfim. Mas é a mesma, a gente está falando de mesmo... E na América Latina também, né? Em outros países. Exatamente. Aí tem, obviamente, a turma do Ande que usa milho. Os guaranis também costumam fazer o caxiri de milho, né? Então, é uma bebida que normalmente é feita de mandioca, mas pode ser feita de milho também. E envolve a mastigação e cusparada. Sim. Uhum. Que a mastigação e cusparada nada mais é do que usar amilase salivar. Então, acho que o principal problema, por que os portugueses nunca tinham feito antes, é porque eles queriam se livrar desse processo que eles consideravam como não apropriado para fazer uma bebida alcoólica. E o que eu fiz foi isso, né? Eu me associei a uma sommelier de saquê japonesa, isso lá para 2010, 2015, e a gente começou a desenvolver o uso do koji, que é o que no Japão eles usam, é um fungo, né, o Aspergillus oryza, que eles usam para transformar amido em açúcar, no caso do saquê. Uhum. E aí o que eu fiz foi tentar apropriar a técnica do saquê para a técnica do Cauim. E funcionou. Hoje também tem um parceiro meu, que é o Wildo Sena, da Fastec de Araçatuba, que ele usa enzimas prontas, né, para fazer essa quebra. E ele dá aula, ele faz o saquê e dá aula para os alunos dele. Então, ele está criando ali produtores de Cauim também. Saquê não, de Cauim, desculpe. Ele está criando produtores de Cauim.
Deixa eu só fazer um Pois não. parênteses. Já que você falou em saquê, foi ato falho. É isso. Mas é porque você tem uma história muito legal que faz esse entrelaçamento do saquê com o Cauim. Sim. Acho que essa vale a pena contar. Eu sou fã da cultura japonesa, eu estudo japonês desde os 16 anos, né? E eu conheci a Hikaru justamente quando eu fui lá no Empório Kazu, ela estava fazendo trabalho para Yamato ali, aí eu fui comprar saquê, e aí acabei mostrando minhas intenções, falando para ela que eu tinha interesse em fazer o Cauim. É importante um ponto aqui, que eu achei que falava japonês até conhecê-la, né? Eu tentei falar com ela e foi péssima a comunicação. O japonês é um idioma muito difícil mesmo pra gente. E aí, graças a Deus, tinha uma intérprete lá. E graças a Deus também veio as ferramentas do Google, né? A gente conseguia conversar. Mas eu trabalhei com ela perto de 2 anos para desenvolver o Cauim. E acho que teve uma parte interessante que foi essa, né? Numa das oportunidades que eu tive de ir para o Japão foi para justamente fazer uma premiação do Instituto Santos Dumont. Repórteres da revista Ágora fizeram uma matéria muito legal de Santos Dumont e tal. E aí eu fui levar a premiação O Homem Voa, que é uma premiação super legal do Instituto Cultural Alberto Santos Dumont, que a gente faz para todos aqueles que pensam fora da caixa, que criam alguma coisa que pode realmente fazer bem para a humanidade. Eles fizeram uma matéria incrível sobre Santos Dumont, falando que, enfim, sobre essa questão dos Wright, do Dumont e tal. E colocaram o nome de Dumont lá em cima para o povo japonês, que é um povo que adora Santos Dumont, principalmente por conta do Cartier, né? O japonês curte muito o relógio e tal. E, enfim. E aí eu fui para o Japão para fazer essa premiação e acabei visitando também fábricas de saquê, né? Para melhorar minha técnica. Tive a oportunidade de ir lá na Gekkeikan, aliás, fica aqui o agradecimento à turma da Gekkeikan, que foi super legal. Fui lá em Kyoto, eles têm lá um museu onde você faz uma degustação e tal. E aí, conversando com o diretor, né, com um dos diretores ali do centro cultural deles, ele me falou que tinha um produtor de koji, né, ali em Kyoto. E falou, cara, assim, você não poderia comprar koji. Hoje em dia você compra koji pela internet, né? Naquela época eu não conseguia fazer isso. E aí ele falou, você pode ir lá nesse produtor, eu vou passar uma recomendação e você pode comprar dele. Ele era um dos grandes produtores, viu que o meu projeto era um projeto de interesse público interessante, que tinha um interesse cultural legal para o Brasil. A admiração do povo japonês pelo brasileiro é igual, né? O brasileiro adora o japonês tanto quanto o japonês adora o brasileiro. E aí ele me passou essa indicação, eu fui lá comprar. E achei a Hiroshi Moyashi. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, eu descobri que eles tinham uma cepa para mandioca. Porque provavelmente alguém nos anos 70 falou com o tio desse rapaz que me recebeu e levou mandioca para ele lá e ele já começou a cultivar as cepas da mandioca. Uau. E eu trouxe essas cepas para fazer o meu Cauim, né? Hoje essas cepas eu entreguei para o Fernando, da Companhia dos Fermentados, que já teve um programa dele aqui, né? E tem lá a evolução dessa cepa. Olha que legal. Então, assim, o Cauim está surgindo. Mas dia menos dia a gente vai ter Cauim aqui no Brasil. Cauim para fins comerciais. Que tem um papel social muito importante para as aldeias optantes, né? É importante que se diga, as aldeias que optam pelo projeto, que acham realmente interessante, elas podem produzir o Cauim nas aldeias, ao mesmo tempo que também promover a cultura de seus povos, né? Tem diversas culturas que, pelo fato de ser de tradição oral e ter pouca gente, cara, tem aldeias com 8 pessoas, remanescentes de uma última cultura. Sim. Se morrer aquelas 8 pessoas, perde-se tudo. Acabou a cultura. Né? Então, assim, o Cauim ele tem um papel importante também para essa manutenção da herança cultural dos povos, né? Perfeito. E falando nisso... Vamos tomar? Vamos a presente. Bom, começa com uma garrafa linda. Sim. Né? Agora é importante observar que aquele nanquim é dele. Lindo, né? Muito lindo. Uma das vantagens de ser artista plástico, né? É uma técnica que eu gosto muito. E é muito interessante porque assim, fica muito coerente com a identidade da bebida, né? Sim. Como eu usei técnicas japonesas no meu primeiro preparo, esse daqui, na verdade, é enzimático. Esse aqui quem fez foi o Yudo Sena, com os alunos dele na FATEC de Aracatuba, né? Okay. Mas a minha técnica, como ela é japonesa, eu achei interessante colocar elementos japoneses no rótulo, né? Isso que eu ia te falar, tem tudo a ver com nanquim, uma pegada bem oriental, assim, essa ilustração. Assim, o Japão muito das ilustrações. Sim, ilustra muito. Terei Kokatu. Em tupi, falamos terei Kokatu para a saúde.
Terei Cocatu. Cocatu. Muito bem. Você não tinha experimentado, né? Não. Tá aí. Incrível, E tem né? uma pegada de saquê, né? Tem bastante umami. Sim. Esse daqui ficou um pouquinho mais suave do que eu gostaria. Acho que o mais seco que o Ildo fez ficou muito gostoso lá atrás. Não, mas tá E incrível. no mais seco você percebe mais esse umami. E tem uma coisa que eu gosto bastante, que é essa coisa do pão de queijo. Sim. Que a mandioca tem, né? O gostinho de pão de queijo, esse gostinho de tapioca. E é super presente aqui. Não, e fica super Não sei. veludado, sei lá. É um frutado surpreendente. Não é? As pessoas não imaginam que vai uma bebida mandioca possa ter esse sabor. E o que é curioso é que a primeira vez que eu participei de cauinagem, obviamente o cauim indígena mesmo, ele é como se fosse um mingau alcoólico, né? E em alguns casos apresenta uma certa contaminação bacteriológica que tem aromas que não são muito desejados. Claro. Mas como a gente é do mercado de bebidas e faz muita degustação, você consegue abstrair esses elementos e foca No que interessa. no que interessa e tudo. Então eu já tinha percebido esse frescor. Falei, não é possível que a mandioca tenha esse frescor, esse frutado, né? Não, mas aí é o legal que é justamente o que entra depois. Exato, Tá? exato. Depois que o Aspergillus trabalhou, aí vem a turma que Não vai é? fazer isso. E esse aqui tá fantástico. E eu trouxe para vocês também, como o meu trabalho é a introdução de categorias e bebidas no mercado, um trabalho que a gente vem fazendo para Melvin Bebidas. E no linguajar tupi, hidromel significa... o nome é tucanaíra. Tucanaíra. Né? Até hoje também tem etnias que fazem a tucanaíra, como os tembés do Maranhão, por exemplo, e é uma bebida de uso ritualística, que nada mais é do que a bebida alcoólica fermentada do mel, né? Do mel. E aqui eu trouxe Melvin, que é uma marca de amigos meus, que trabalharam comigo na Pernod Ricard, então tem por trás da marca, por exemplo, o Cássio Cunha, que foi diretor de qualidade da Pernod Ricard Américas, trabalhava em Nova York, aprovava todas as bebidas que vinham da Pernod Ricard, é um cara responsável pela receita de Melvin. Então a gente está com uma qualidade excelente nesse hidromel. Eu aproveito para presenteá-los aí com o Melvin suave, o seco, o suave e o frutas vermelhas, que é um melomel. É um hidromel com adição de morangos, amoras e framboesas. Então, Que chique, hein? Poxa, aí muito o legal. presente feito. Muito obrigado. Hidromel é uma bebida legal, né? Que tá chegando Sim, forte, assim, sim. conhecimento, assim, aqui no Brasil, né? Tá criando um mercado... Está criando Tá e é crescendo um mercado muito, já né? bastante ascendente Sim. nos Estados Unidos, na Europa. Bom, a Europa tem aquela coisa de você... Em Portugal, por exemplo, você visita os castelos de Tomar, tem as feiras medievais Sim, e todo sim. mundo toma hidromel, né? Ah, Aqui em São Paulo tem feiras medievais bastante interessantes sim, também. sim, que são participei em várias feiras. Sim, sim. Teve uma feira agora recente ali na Vila Prudente, ali perto só feiras nórdicas, né? Então, Exatamente. hidromel é bebida típica, Aí a né? gente vende o Melvin na Taverna Medieval. Tá super legal lá, que é Sim. uma casa que tem esse conceito, né? No coletivo Geek, que também os geeks curtem jogar cartas medievais e acompanhar de hidromel. Sim. Então, é uma categoria que surge, né? Sim. Mas assim, os Estados Unidos tem marcas como, por exemplo, a Superstition Midway. Cara, os caras praticamente fazem um SKU por semana lá. Tem uma quantidade enorme. Tem o Empório Alto de Pinheiros, que vende ali algumas coisas super legais de hidromel também. Então, e a gente tá lá, obviamente. Então, fica a dica aí. Então, aproveitando, vamos fazer uma coisa assim daqui para o anterior. Então, se o pessoal quiser encontrar o Melvin... Então, eu já dei dicas do on-premise, né? Tem na Taverna Medieval, você pode encontrar lá. Tem no Coletivo Geek. A gente está no Capivara aqui de Pinheiros, também vendendo super bem. Tem lá em Santana, uma casa que eu gosto bastante, que é o Torilha, que vende bem também. Tem diversos drinks super legais lá. Né? Internet. Internet também, Beba Melvin. Nosso site é @bebamelvin, curta a gente também no Instagram. E no Off-Trade a gente está no Santa Luzia, Empório São Paulo, Horto Sabor, né, que tem essa pegada mais... bom, Santa Luzia não tem como evitar, né? O Horto Sabor tem essa pegada mais sustentável e tal. Então, e o hidromel, a turma gosta. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que gosta de tomar um gole de hidromel antes de dormir. Que ela fala que dá bons sonhos. Hidromel é temperatura ambiente. Já dorme relaxada, né? Para dar uma relaxada. E, bom, no caso do Cauim, ainda temos que aguardar para ter o produto comercial, né? Por incrível que pareça, a bebida mais antiga do Brasil, das Américas, não é reconhecida pelo Ministério da Agricultura como uma bebida comercializável, né? O fermentado de mandioca aparece
no mapa, que é o Ministério da Agricultura, mas como parte de um processo de produção. Né? Porque a tiquira é feita com o vinho da mandioca. E a tiquira nada mais é do que o vinho da mandioca destilado. Sim. Né? Então, e é feito no Maranhão, no Piauí. Então, aparece como ingrediente. Agora, em abril, saiu uma consulta pública do Ministério, né, para revisão do decreto 6871, que é de 2009, que é o decreto que regulamenta as bebidas alcoólicas. Nós entregamos um material super legal, contando dos benefícios que pode ter para as aldeias, contando que a bebida é ancestral e o próprio processo de produção a gente fez em Tupi, até por orientação de indígenas, né? Eu tenho amigos da... que interessante. Isso foi... o Açu Cocal, por exemplo, pediu para que o processo fosse feito em Tupi e também os potiguaras ali da aldeia Tracoeira. Até um abraço para o meu querido Quaraci Coema, que está produzindo bebidas super legais lá. E o que acontece na aldeia Tracoeira, que fica lá na Baía da Traição, é que eles estão tendo eles estão ressurgindo, né? Estão tendo essa história da cultura reaparecer. Eles perderam o idioma, perderam a bebida. E o professor Eduardo Navarro, da USP, está trazendo o idioma tupi para eles, o idioma tupi como era falado mesmo por Felipe Camarão. Né? E eu estou ajudando o Quaraci Coema com as histórias, com os fermentados e tudo, para que eles voltem a ter... Enfim, para que eles possam ter a herança cultural deles passada para frente na forma que deve, né? Através da cultura, através do idioma, através dos alimentos e bebidas. Então, isso é muito interessante. É um trabalho super bonito, que eu tenho muito orgulho de participar. E mais uma vez, um abraço Quaraci Coema. E todo o pessoal que é super carinhoso comigo, do grupo também de Tupi Antigo, né? Porque para fazer o processo de produção em Tupi Antigo, eu também tive que fazer uma pesquisa muito grande. Fui muito ajudado ali pelo Emerson, pelo Romildo, todos eles estudiosos do Tupi Antigo, do professor Eduardo Navarro. Né? Que legal. Muito interessante. E aí, em relação a Santos Dumont, você comentou que existe uma preparação para comemorar os 150 anos dele. Exato. Na verdade, a gente está tendo uma série de eventos, né, em comemoração ao aniversário de nascimento de Santos Dumont, que é de 150 anos. E a gente tem exposições, então, em diversos museus e locais aqui de São Paulo. Aqui em São Paulo você pode visitar, por exemplo, o Catavento, que começou recentemente uma mostra, vai acabar em abril, se não me engano. Deixa eu ver até as datas para passar direitinho, mas depois a gente passa com mais detalhe, né? Sim, depois eu coloco na descrição. E tem uma mostra que eu acho que é super legal também, que é que está acontecendo no Farol Santander. Inclusive, na recepção do Farol de Santander, você já entra, já tem um 14 bis, que é o 14 bis que voa, que foi o Calaça que fez. Nos shows aéreos, esse 14 bis voa mesmo, ele está lá em exposição. Caramba. Tem também uma Demoiselle. Tenho aqui, ó. O Farol Santander chama-se Poeta Inventor, vai até dia 15 de outubro. Então, esse aqui tem que correr um pouco para ver e está muito bonito. Depois você sobe lá, vê a Vista São Paulo, é incrível. E tem a do Catavento, que é Santos Dumont entre Máquinas e Sonhos, que vai até dia 24 de abril do ano que vem. Então, isso aqui dá para... mais tranquilo. Tem mais tempo. E ambas estão muito bonitas, né? Eu tive um prazer enorme de participar da abertura junto com o professor Henrique Lins de Barros, que é o principal biógrafo da vida de Santos Dumont, do Ricardo Magalhães, que é meu grande irmão, grande amigo e também é um dos diretores do Instituto Cultural Alberto Santos Dumont, o Marcos Vilares, né? Então, tá aí os agradecimentos. E falar um pouco desse nosso projeto, que é o Homem Voa, né? Eu tento me inspirar nesse projeto para criar o Cauim, que pode ser uma economia super legal, que pode favorecer as aldeias indígenas, que tem um projeto institucional lindo por trás. De novo também, né, por mais que eu tenha feito o processo, esse processo está aberto, se você entrar hoje no canal Blêmia da internet, você vai ver como faz Cauim em casa, você pode fazer o teu Cauim em casa, então não tem patentes protegidas nem nada, que isso era uma coisa que Santos Dumont fazia, né? Santos Dumont deixou praticamente todas as patentes abertas. Ele até fez a patente da Demoiselle, só que ele não deixou aberta para todo mundo, para que justamente tivesse... Eu já falei que ele era o pai da ergonomia, ele também é o pai da filosofia wiki. Né? Essa coisa da Wikipédia, onde você tem diversos colaboradores para participar de um projeto em comum. Santos Dumont fazia isso há 100 anos atrás. A Demoiselle deixou aberta, então foi lá o Blériot, pegou, fez um aperfeiçoamento aqui e tal, e foi a primeira aeronave construída em série. Né? Protocolos abertos. Protocolos abertos. E o meu Cauim também, tá? Como falei, né, eu passei a cepa para o Fernando, que é um grande pesquisador da Companhia dos Fermentados. Ele está fazendo também pajuarus incríveis, está fazendo bebidas indígenas maravilhosas. E a ideia é essa. Se você quer realmente uma categoria
crescendo, você tem que, nesse primeiro momento, esquece competição, é colaboração. É isso aí. Competição vem depois. Claro. Né? Eu tenho uma experiência muito legal com Flash Power. A gente começou lá atrás, né? Minha primeira experiência com bebidas alcoólicas foi... Com bebidas, no geral, foi Flash Power. Eu vendia equipamentos de cozinha naquela época. E aí um amigo meu trouxe lá o Udo, né? O Udo Roller, trouxe lá as bebidas e falou, cara, você tem vendedores na rua, tenta vender esse meu energético, né? Isso em 96. Aí eu pus para os vendedores falaram, ih, o negócio não vende, é um Guaraná, 2 vezes mais caro que um Guaraná, vem menos que um Guaraná e o sabor é pior que o de Guaraná, não vai vender isso aí não. E aí, bom, enfim, a gente fez um grupo de estudos no qual a gente se juntou lá com Flying Horse, com Red Bull e tal, para conseguir a categoria. E aí em 2000, né, em 99 para 2000 veio a categoria, aí a Red Bull entrou, aí começou a competição. Uma vez que você tem a bebida no mercado, começa a competição. Mas enquanto Sim. não tem que trabalhar em união. Exatamente. Pô, que legal, Luiz. Obrigado, viu? Episódio incrível aí. Que legal. Muito Obrigado bacana. pela oportunidade de falar sobre Santos Dumont, sobre Cauim, sobre café, sobre minha família de produtores, negociantes do café. Estou super feliz. Muito obrigado mesmo. Legal, bacana. Muito obrigado mesmo. Pois é, Luiz, a gente agradece. Foi um resgate histórico fantástico, né, Gabriel? Com certeza, foi incrível. E, assim, a gente agradece também você que nos acompanhou, o apoio da Melita, da Águas Platina. Esperamos você no próximo episódio. Tá? Até mais. Até lá. Tchau, Tchau, gente.